É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi gordo, um mercado que já está com cara de final de safra. Afinal de contas, a oferta tem aparecido em volumes maiores. Ontem, inclusive, teve uma rodada de oferta que fez com que os frigoríficos conseguissem ampliar as escalas de abate, e isso tem estimulado aí os frigoríficos a testarem novos patamares de preços. Uma pressão aí sobre os preços que a arroba vinha sendo praticada nos últimos dias. Para falar mais sobre esse tema e principalmente sobre os desdobramentos dessa situação, nosso convidado hoje é o Gustavo Figueiredo, analista lá da AgroAgility. Está aqui já o Gustavo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E dá para dizer que estamos vivendo esse momento aí de final de safra, Gustavo? A oferta está aparecendo de fato? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É isso aí, Alexandre. Por enquanto, não sei se é final de safra, mas a safra antecipou um pouquinho, né, Alexandre? Infelizmente, a chuva não veio como as previsões apontavam, né? A cada dia que passava, as previsões iam sumindo, né? A quantidade de chuva prevista e as condições das pastagens em várias regiões aí do país aí, elas chegaram aí numa condição realmente de safra, vamos dizer assim, né? Amarelando, já diminuindo a condição de pastejo, né? Em alguns lugares aí a gente pode dizer praticamente que nós já como se fosse início de inverno, né, Alexandre? Não tem a mínima condição mais de sustentar um volume grande de boi pastejando. E com isso aí, logicamente, e os preços que a gente tinha obtido ao longo de abril, né? Na nossa última conversa, nós estávamos pontuando aí um boi já saindo de 320 para 325. O 325 foi uma negociação com um voluminho até de boi, entre 320 e 325, e isso aí fez com que as escalas dessem uma andada. Outros estados também deram uma alongada na escala nesse período, MS chegando a 310, Goiás a 305, e nesse período aí houve uma oferta maior, e nessa oferta maior aí os preços superiores aí máximos atingidos no início de abril, hoje já não são mais vistos, Alexandre. Hoje a gente fala de boi em que patamar, Gustavo? Qual que é a referência, se é que dá para usar o termo referência hoje? Exato. Ontem até a nossa conversa com várias pessoas aqui era isso, que não tem uma referência, né? Então, por exemplo, São Paulo, Alexander, ontem, conversando com o pessoal de mercado interno, houve uma compra aí, logicamente que não são volumes grandes, mas de 305 foi o primeiro dia que eu vi pontuar esse negócio e vi registrar nesses aplicativos como o app da Agro Brasil, o 305, né? E também saíram negociações de 320. E quando a gente sai negociações em 315, 320, aí os volumes foram maiores, Alexandre. A gente já pode considerar que não são aqueles volumes que vão manter o preço, mas são volumes onde o frigorífico consegue fazer uma escala superior e talvez aí tirar o pé da compra por uns dias ou tentar um recuo futuro. Mas daí, aparentemente, a estratégia faz a escala com esse valor mais alto e testa valores mais baixos para as próximas compras, certo? Exato. O que aconteceu, fazendo um resumo breve aí do que foi o mês de abril? O mês de abril, Alexandre, a gente começou muito firme. Ao longo de abril, a gente viu a primeira oferta com um volume superior. A partir desse primeiro momento de oferta, Alexander, houve uma tentativa grande de recuo, um recuo até mais drástico, vamos dizer assim, né? Saindo de 320 em São Paulo e alguns frigoríficos já tentando 305 por 310. Passaram-se ali 3, 4 dias, esse 305, 310 não se consolidou e esses mesmos frigoríficos que tentaram esse recuo voltaram a pagar o 315 e vários negócios até de 320. Nesse
momento, Alexander, esses preços novamente nessa volta, dessa tentativa de comprar mais volume de novo, porque passaram alguns dias sem comprar nada, entrou novamente uma segunda leva, que foi o dia de ontem, tá? Uma segunda leva com um volume superior. E agora, Alexander, a tentativa agora é trazer esse boi mais próximo aí da média de 310, tá? A gente começa a falar em média porque a referência em São Paulo está muito aberta, né? 305 para 320 no mesmo dia e com negócios registrados, né? Agora, qual é a tentativa agora, Alexander? Sendo que a escala que a gente trabalhava antes de abril, ou início de abril, era de 3, 4 dias, hoje a gente está com uma escala aí trabalhando aí de 7 a 10 dias. Não só São Paulo, mas como Goiás e MS também, tá, Alexandre? O MS, a máxima que a gente viu de 310, foram negociados animais de 305, foi negociado animais de 300, e a tentativa hoje é um recuo abaixo de 300. O Goiás já pode-se dizer que já consolidou, não é que consolidou, mas já houve negócio abaixo de 300. Ontem mesmo, com um volume superior de 295, tá? Então, com essa escala superior, Alexandre, os frigoríficos vão ter um tempo maior aí para testar novos preços abaixo dessa referência máxima. O bom de tudo isso é que, junto com essa época que nós estamos de início de seca e com uma tentativa e com um volume maior de animais ofertados, nós temos uma retomada da exportação que a gente não estava tendo no início do ano. Então, hoje, o mês de abril, por exemplo, nós já estamos com uma retomada de exportação exportando acima de 7 toneladas dia, né, Alexandre? E isso, querendo ou não, gera uma sustentação para os preços, ainda mais nas praças onde tem mais frigoríficos habilitados para a China. E isso faz com que essa queda não seja tão brusca, né? Porque o animal sair o preço sair em São Paulo, base São Paulo, 325, 320, vamos falar que 320 foi a média para todo mundo negociar animais aí, tanto comum quanto China. E hoje a gente está falando ainda de um animal entre 310 e 315, nós podemos dizer que a queda, mesmo por um período de safra ainda, ela é amena, né, Alexandre? Agora, até quando vai essa oferta? Aí fica a interrogação, porém o período de curto prazo agora ainda é uma pressão que os frigoríficos aí estão tentando fazer. Então, Gustavo, só para deixar claro, as escalas de abate alongaram entre 7 e 10 dias na média, e isso está estimulando frigoríficos a testarem aí a arroba do boi, inclusive abaixo dos 300, quando a gente olha para fora do estado de São Paulo, certo? Quando a gente olha para a MS Goiás, que é um caso atípico, Alexander, ainda hoje, é o Mato Grosso. O Mato Grosso igualou São Paulo. O Mato Grosso, ontem mesmo, nós pontuamos aqui negociação entre 310 e um negócio atípico, uma exceção, não sei se vai ser exceção ou não, mas de 315, né? O que isso nos mostra, né, Alexander? Que as regiões onde tem ainda um volume considerável de animais terminados e disponíveis à negociação, os frigoríficos exportadores aí que fazem principalmente o mercado chinês, eles estão querendo alongar essas escalas e fazer o máximo de compra possível nesse momento. Porque tem demanda chinesa, né, Gustavo? Exato, como eu pontuei, Alexander, a exportação de abril ela é crescente, né? A primeira semana foi 6 toneladas, a segunda semana foram 7 toneladas, a terceira semana 8 toneladas dia. Nós estamos numa média aí de 8 toneladas. Então, ela vem crescente ao longo de abril, né? Mas a exportação, Gustavo, ela vai ser suficiente para segurar essa pressão negativa sobre a arroba? Não, ela já não foi suficiente para segurar, mas ela é suficiente para amenizar, né, Alexandre? Esse é o ponto. Tá. Nesse momento, a situação ainda se sustenta pela exportação que está indo bem. Mas a gente está vendo também um recuo do dólar, Gustavo. Até que ponto isso se sustenta? Essa é a dúvida. O dólar de 5,90 para 5,40, nós estamos falando de entre 8% e 9% de recuo em relação à venda da carne no mercado internacional chinês, né, Alexandre? Porém, nessa semana, o pessoal que tem um contato mais próximo aí da China, no próprio grupo nosso, que são outros consultores, eu só não falo o nome porque eu não sei se eles gostariam de colocar o nome, mas é que o mercado chinês em negociação em relação à tonelada negociada, ela elevou. Então, o dólar caiu, mas a tonelada negociada aumentou. Ou seja, Alexander, um está contrabalanceando o outro. E uma coisa que existe, Alexander, é que o mercado exportador também,
como ele precisa cumprir os contratos, e os contratos, pelo que a gente vê, né, nos dados que são divulgados aí, vem crescendo, é que o exportador também ele não vai trazer o preço do boi no mesmo preço do que o frigorífico de mercado interno pode pagar, né? Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai estar colocando mais um concorrente para a compra desse boi, ou seja, ele não vai estar sozinho comprando esse boi, né? Então, a gente consegue ver, e isso é claro no mercado diário, que essa queda ela é bem amenizada devido a essa proporção do volume exportado, Alexandre. E querendo ou não, a gente está falando de uma oferta superior. Só que não é uma oferta, Alexandre, nesse mercado que nós estamos aí com reposição em alta, com milho em alta, não é uma oferta considerada como se fosse num período de abate normal de fêmea, né? Então, o número de vacas que estão indo para o abate são bem inferiores, que os dados também mostram isso, né, Alexandre? Que nós estamos num abate bem inferior ao que foi visto nos anos anteriores, e com reposição que a gente analisa aí nos leilões aí, subindo a cada semana a semana. E isso fica bem claro em cima também da alta do milho, que a gente já fala de milho hoje aqui, base São Paulo, de 105, 106 ali, base Campinas, né, Alexandre? Então, tudo isso aí, analisando a alta do boi do período e a alta do custo de produção, o boi ainda ficou defasado frente às outras altas aí do custo de produção da propriedade. Muito bem. Então, analisando basicamente o mercado de exportação, teve essa queda do dólar, mas uma compensação em termos de preço pago. Como é que foi essa compensação, Gustavo? O que você tem ouvido aí em termos de preço no mercado internacional da carne brasileira? A média paga hoje, Alexandre, sem falar em que é traseiro, que é 5.700. Essa foi a última conversa que foi lançada no grupo durante a semana. E na última conversa nossa, a gente estava falando de sair de 4.800 para 5.200, 5.300, né? Então, ali estava numa tentativa de 5.200 no início, aí entre março, abril, aí, ou um pouquinho antes. E estão falando hoje de 5.700 a tonelada negociada. Isso melhora a rentabilidade dos frigoríficos, Gustavo? Alexander, essa é a saída aí para a gente poder ter uma pressão menor sobre esse período de safra que a gente está vivendo no momento. Que ela é extremamente normal, né, Alexander? Pelo período que a gente está. Ou seja, o frigorífico ele fica estimulado a fazer exatamente a estratégia que você falou aí. Paga um pouquinho mais para evitar a concorrência do mercado interno. Exato, ele mantém a diferença entre o boi comum e o boi China. Essa diferença nós não vamos perder no momento. Boa. Agora, em mercado interno, Gustavo? Aí é que está, Alexandre. É por isso que ele não traz, porque o mercado interno, querendo ou não, ele não está na mesma condição do frigorífico exportador, né? O mercado interno está sofrendo. Então, a primeira semana ali entre março e abril, a virada de mês, houve uma demanda maior, houve um alívio nos estoques. O frigorífico de mercado interno conseguiu acompanhar um pouquinho a alta durante esse período. Só que nesse momento a demanda também deu uma travada novamente, veio o segundo lockdown, né, Alexander? Veio tudo isso aí, deu uma travada, e a saída de carne atual aí, pontuada pelo pessoal de frigorífico de mercado interno, não está boa, e eles estão fazendo a estratégia deles mantém os animais que estão comprados, mantém ele no abate, reduz o abate, ou seja, ao invés de abater 5 vezes na semana, vou abater só 3 com os animais que já estão negociados, e tira um pouco o pé da compra do mercado interno. Isso evita aumentar... consiga comprar um animal mais barato. Isso evita aumentar estoque, né, de carne. Isso que é o lado bom de hoje, né, Alexandre, da cadeia frigorífica também, porque eles têm uma ação e uma estratégia mais rápida do que era antes, né, Alexandre? Eles não deixam... como fala assim, perder a ponta da corda, né, Alexandre? Eles trabalham semana a semana em cima da venda do que foi negociado, do que está para ser negociado e de como está. Então, não é vamos falar assim, quando acontece algo negativo para esse pessoal, eles estão um pouco menos alavancados, vamos dizer assim, né, em relação a estoque de carne e em relação a animais comprados que estão na escala. Então, eles trabalham praticamente semana a semana. Muito bem, agora vem começo de mês e esse mês de maio tem o Dia das Mães, que é um dia de referência de consumo também. Tem alguma expectativa já no ar sobre isso, Gustavo? Não, Alexandre, como eu falei, estão trabalhando semana a semana, porém a expectativa, como você bem colocou, ela sempre é de
de um consumo superior. Isso ocorrendo, Alexandre, que tende a ocorrer, é aquela coisa, alivia os estoques, mantém um pouco mais esse pessoal do mercado interno aí com disponibilidade para poder pagar, e se tiver num preço condizente ou uma falta de oferta já nesse período, porque a oferta principal já veio, né? Às vezes a oferta que a gente está falando aqui, ela já veio nessa primeira leva em abril e a segunda de ontem, que a gente viu um voluminho maior, e que depois disso aí ninguém sabe o que vai ser. A partir do momento, Alexander, tanto que os meses futuros já precificam isso. Por exemplo, os meses futuros sem ser o maio, que o maio é o mês subsequente, né, que seria o mês presente, como a gente fala, já não tem uma queda drástica sobre o valor de negociação da arroba. Por quê? Porque todo mundo pensa da mesma forma. Qual é a forma que pensa? A oferta veio abril agora e tende a continuar ao longo de maio? Ok. E depois que acabar essa oferta? Aonde os frigoríficos irão encontrar a oferta suficiente para recompor escalas e manter esses preços atuais, né? Depois de uma seca drástica do ano passado, de um preço de reposição de animais, como a gente está vendo ainda, superior aos negociados no mês passado, e ao custo de produção aumentando a cada dia com esses preços de milho a R$105 a saca, base Campinas. Não seria do confinamento que viria essa oferta, né? Viria do confinamento, só que se o confinamento, a primeira leva, está saindo entre abril e maio também, junto com um pouquinho dos animais terminados a pasto, um semi-confinamento a pasto, a segunda leva, onde vem essa oferta? Então, o mercado futuro já está pontuando isso aí, o mercado de outubro já trabalha 333 por arroba, o mercado de julho já trabalha 321 por arroba, já não tem uma queda drástica sobre esses meses futuros. Então, por que isso? É por causa dessa leitura que nós estamos colocando aqui. Muito bem. Ou seja, esse aparecimento de oferta, ele tende a ser pontual e o frigorífico vai tentar, da melhor forma, aproveitar esse momento para pressionar. Só que não tem muito espaço para isso, né, Gustavo? Alexander, é aquela coisa, o espaço tem até que a oferta exista, né? O espaço tem, então ele vai fazer isso, até porque o período que nós estamos, como a gente colocou já várias vezes aqui, é de seca. E aquele animal que está a pasto e terminado, ninguém vai ficar segurando isso aí para fazer com que o animal vá perder peso ou para pagar um custo de manutenção de peso com o custo de produção, como a gente colocou, dos grãos aqui, subindo a cada dia, né? Então, aquele animal que estiver pronto, eles vão aproveitar agora para pressionar e tentar tirar o máximo proveito dos preços para que futuramente aí a gente veja para onde esses preços tendem a caminhar. E aí, logicamente, aí a gente tem que acompanhar o resto, acompanhar dólar, acompanhar isso, mas custo de produção, Alexander, ao longo de 2021, a gente analisar que a gente vai ter um refresco sobre isso é um ponto que nenhum pecuarista ou consultor está conseguindo observar isso ao longo de 2021. Pode ser sim que mais para frente, aí ficam outros questionamentos, como demanda chinesa, como produção de aumento da proteína disponível na China, tudo isso aí, mas isso não é para 2021, isso é para 2022 em diante. Retenção de fêmea, número de bezerros que vão nascer, número de reposição que nós vamos ter para frente, vai ter um recuo lá na frente? Sim, vai ter um recuo lá na frente. Agora, quando tudo isso vai equalizar? Não vai ser para 2021, né, Alexandre? Então, a pressão, querendo ou não, de um longo prazo ao longo de 2021, ela continua ainda, não é uma tendência de queda. A tendência de queda, ela é curto prazo. Boa. Muito bem, Gustavo Figueiredo, meu caro, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui com a gente. É um momento de se observar, portanto, essa evolução da oferta e como o frigorífico vai aproveitar esse momento a favor dele, obviamente, pressionando as cotações e, claro, o comportamento do produtor diante dessa questão, né? Não tem muito o que fazer, como você mesmo colocou, o boi está gordo, o boi está sem alimento e com o custo que a gente tem da dieta nesse momento, não compensaria ficar ali mantendo o peso do boi nesse momento. Mas vamos ver como é que essa oferta vai se desenrolar e como isso vai interferir no preço daqui para frente. Por enquanto, muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, Alexander. O ponto bom hoje, na época que a gente vive, é que o produtor está mais informado, né, Alexander? Hoje existe Notícias Agrícolas aí para ele acompanhar diariamente, existe os grupos de WhatsApp. Então,
mesmo o pecuarista não tendo tanta informação, mas a informação chega, e ele sabe qual é a tendência hoje. Então, aí vai de cada um analisar aí se compensa vender e aproveitar esses preços de hoje e fazer talvez uma reposição aí para poder ter uma margem superior no que ele vai repor, né, Alexandre? Aí cada um faz a sua conta, e isso aí, graças a Deus, hoje o pecuarista, com toda essa informação disponível aí, esses meios de comunicação, eles estão mais informados. Isso é muito bom. Boa, isso aí, Gustavo. Quanto mais informação de qualidade, você sabendo o que fazer com essa informação, né? Isso faz a diferença na hora de comercializar o seu gado, o seu animal. É como eu falo, né? Às vezes a pessoa fica brava que a gente está falando, bota a tendência baixista, mas não é que a gente coloca a tendência baixista, né, Alexandre? É que a gente tem que saber a realidade, tanto da alta quanto da baixa, né? E aí cada um pode tomar decisão melhor, porque aí sabe realmente o que está acontecendo, né? Não adianta a gente esconder o que vem acontecendo aí para depois cada um aí, depois que ele vai lá e vai vender a 300, em vez de ter vendido a 315, com a oportunidade que passou ontem na sua cara, né? Uhum. Tá certinho. É o objetivo. É isso aí. É aquilo que a gente sempre fala aqui no Notícias Agrícolas, seja o porta-voz de si mesmo, não espere, entenda você o que está acontecendo com o mercado a partir das informações que você consegue ali selecionar e adequar a realidade da sua região, porque é diferenciada também, né, Gustavo? Às vezes a região, uma determinada região de São Paulo não é a mesma coisa que está acontecendo lá no Mato Grosso, que não é a mesma coisa do Mato Grosso do Sul, enfim, pegue a informação, transforme aquela informação que você teve na realidade da sua região e daí faça o seu melhor planejamento. Exatamente, Alexandre. Boa. Gustavo, um abraço, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Um abração. Tá aí Gustavo Figueiredo, da AgroAgility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente vai ver agora como estão os preços, mercado futuro lá na B3, mercado caindo hoje. Olha aí, o abril 312,75. Queda de 0,3%, abril já meio que perdeu a referência aí para os negócios. Maio passa a ser a nova referência, R$ 308,80, uma queda de 0,91%. E o junho, R$ 314,20, queda de 0,46%. Julho, R$ 321 reais por arroba, queda de 0,54%. Deixa eu passar para vocês os números de outubro. Esses números não estão na nossa tabela, mas você pode encontrar na home, na página principal aí do site, onde o outubro é negociado nesse momento a R$ 333 reais por arroba. Outubro tem alta de 0,33%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 313,40, com queda de 0,7%. E essa pressão ela vem sendo verificada aí pelo indicador nos últimos dias e, como o Gustavo disse, hoje a gente não tem uma referência estabelecida, mas os negócios têm rolado aí entre 310, 315 na maior parte das vezes, e alguns negócios também em função de volumes, né, ofertados, saem aí a níveis maiores, como ele relatou, o negócios aí a 320 no estado de São Paulo. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.